Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Há muita ignorabilidade, muita falta de lume sobre esse tema. É impressionante. Aonde você vai, você encontra isso. Se você for agora na Google, no G1, e procurar sobre notícias de Trump e o ditador da Coreia do Norte, como eu estou mostrando no tema, propondo aí, aproveitando essa tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, você vai encontrar sempre um comentário de um cristão desavisado, desinformado, leigo, alienado, escrevendo lá: rumores de guerra, nação contra nação, Mateus 24. Aí uma nova notícia, supondo que comece a guerra, o que vai ter de vídeos, postagens de pessoas compartilhando aqui e acolá em todas as redes humanas sociais, Mateus 24, Mateus 24, Mateus 24. Correntes que enviam pelo WhatsApp, Mateus 24. O pastor faz lá um vídeo sobre isso, o padre, Mateus 24, Mateus 24. Então vamos evoluir nisso de uma vez por todas. Aí a necessidade dessa trilogia, embora eu já tenha falado sobre esse assunto, mas não, nunca deu tempo de perscrutar, de escrutinar, de se aprofundar sobre esse tema. Então, Mateus 24 não é, mais uma vez, aquela subdivisão de capítulos e versículos complicada, não é? Que mais atrapalha do que ajuda. Não é ali que começam os textos desse mesmo sermão. Tudo que Jesus falou a partir do capítulo 21, volte algumas páginas, 21. Aí, do 21, entrada em Jerusalém, até o 24, 25, tudo isso daqui foi no mesmo momento, no mesmo dia. Ele foi andando com eles, como sempre fez, sendo a própria sabedoria, ora nos átrios do templo, ora no monte, próximo do templo, que dava para ver o templo e toda boa parte da cidade de Jerusalém. Ele foi fazendo isso, caminhando com eles e dizendo tudo que era importante que eles registrassem. Claro, essas coisas foram registradas décadas mais tarde e você vai saber sobre isso agora. Hoje, nessa primeira parte da trilogia, por falta de tempo, eu vou falar de 5 versículos. Amanhã, segunda parte, eu termino a trilogia, terceira parte. Abra aí então e vem comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então Jesus já estava saindo, mas não é do templo interior, é dos átrios do templo. Você sabe, sacerdote só que entrava, curso de sistematizando, se é água com açúcar, lá atrás, você não fez, faça, ecorgânica.com. Pátio do templo, pátio dos gentios, pátio feminino, átrio do templo, pórtico de Salomão e assim vai. Nem isso o sistema sabe, aliás, os líderes se aproveitam disso para que o povo continue achando que Jesus frequentava um culto dentro do templo, né? Mateus 24, 2. Ele, porém, lhes disse, primeiro sinal pressagiado, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo. Veja, ele estava saindo, pararam ele para dizer, olha que maravilha, Senhor. Olha essas colunas, essas pedras. Ele disse, tudo isso que vocês estão vendo
em verdade vos digo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabe o que é mais interessante? É que se você chegar para grande parte, não todos, mas uma grande parte deles, e perguntar desse Mateus 24:2, sabe o que eles vão dizer? Vocês sabem? Irmão Áquio, isso aí se cumpriu em 70 depois de Cristo, irmão Áquio. Isso aí já está cumprido, irmão Áquio. E o resto? Aí quando a gente for pro 3, pro 4, pro 5 e assim vai. Aí eles vão dizer, não, isso ainda vai se cumprir ou está se cumprindo agora, como rumores de guerras. Cada vez que dá notícia de fome, tá na Bíblia, fome. Surge um novo vírus, tá na Bíblia, pestes. Cada vez que tem uma guerra, rumores de guerra. Cada vez que tem uma grávida, ai das grávidas. Então você pega 24:2 e o cidadão já vem com, não, isso aí já se cumpriu em 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra, teve uma invasão. Isso é muito interessante, mas vamos lá, vamos continuar. Então nós temos que 24:2 se cumpre naquela geração. Veja, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele em particular para perguntar, então quando é que vai ser realmente o final de tudo? Por quê? Imagina a ambiguidade. Os discípulos animados, querendo mostrar ao mestre, na hora que ele estava saindo, mestre, peraí, não saia. Olha, o senhor já parou para prestar atenção na beleza desse templo? Parece que às vezes eles se esqueciam que era Deus que estava ali em carne. Como muitos se esquecem hoje. Aí, Jesus olha para eles e diz, olha, eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Toda essa beleza, todo esse templo, toda essa construção, toda essa matéria de pedras, não vai sobrar nada. Nos contextos que Jesus falava escatológicos, nós sempre temos o entendimento da figueira. E eu vou abrir por aqui. Figueira. Galhos tenros, sabei que está próximo o verão. Olha a ambiguidade. Ora ele diz, você sabe ver a chuva? Então tenha lume e veja quando Cristo vai voltar, o Messias vai voltar. Você sabe ter entendimento sobre... Você tem entendimento sobre a agricultura, como boa parte dos judeus ouvintes tinham? Então veja a figueira. Quando os galhos se tornam tenros, o que está acontecendo? Está vindo o verão. Em paralelo, também será a volta do Filho do Homem. Mas outrora, quando ele está para subir aos céus, em Atos capítulo 1, ele diz, não vos pertence saber as estações que o próprio Pai estabeleceu. Olha a ambiguidade. Pode ou não pode? E aí? Aí se você isola um texto, dá a impressão que pode. E se você isola um texto, dá a impressão que não pode. Por isso que a Bíblia tem que ser olhada de cima. Você que não assistiu, assista a Bíblia na Sagrada. A Bíblia não foi feita para nós. Você tem que ter visão do que é Bíblia. A Bíblia é livro de referências. E a pobreza daqueles que não enxergam a Bíblia é que eles veem a Bíblia sempre bitoladamente em textos isolados. Como aqui, ó. Mateus 24:2 para eles já se cumpriu. Aí o resto não se cumpriu. Que incoerência é essa? Mas vê lá, a figueira daquela geração, quando a figueira brota galhos tenros, próximo está o verão, daquela geração não passará. Então podemos ou não podemos fazer análise? Podemos. Agora, ficar preocupado, aterrorizado, roendo unha por causa disso, aí ele disse, não vos pertence saber. O que ele quis dizer é o seguinte, não fiquem querendo calcular, adivinhar e achar que vocês vão saber aproximado. Exato, jamais. Ele estava colocando um freio, porque a curiosidade do ser humano sobre esse assunto é grande. Qualquer jovem,
Qualquer pessoa agora que abrir um canal, e o nome do canal no YouTube, no Facebook, na Google, na rua, se abrir uma denominação agora, fim dos tempos, Assembleia de Deus, fim dos tempos, Batista, Apocalipse. O povo se interessa. Então veja só, vem aí a novela da Rede Record, Apocalipse, quero só ver a lambança que eles vão fazer. Vai dar audiência no começo que o pessoal quer ver, o pessoal quer saber de fim do mundo. Então vai lá. Que geração que ele está falando? Ele está falando essas coisas em 32, quase 33. A invasão acontece em 70 depois de Cristo. É claro que tem um calendário menos o erro de 4 a 7 anos. Provavelmente Jesus nasceu 7 anos antes. Mas isso daqui é conta para aqueles meus vídeos lá sobre o fim dos tempos, que eu não vou falar hoje. 32 para 33. Supondo que tenhamos 1.500 pessoas assistindo ele. 70% das pessoas, dessas 1.500 que estavam assistindo ele, estavam vivas. Porque 70% dessas pessoas que estavam escutando ele tinham idade aproximada dele, um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais novos, quando ele tinha 32, 33, e estavam vivos na invasão, exatamente naquela geração de 70 depois de Cristo. Você entende? Então isso daqui é uma questão. Aí sabe o que os escatólogos vão dizer? Os escatólogos e teólogos vão chamar isso de retroativo. Não é retroativo. É essa forma de tratamento teológico que faz com que as pessoas passem a achar que descobriram a verdade, depois de muitos anos acreditando em arrebatamento, agora são pós-tribulacionistas. O outro acha que depois de muito tempo de estar acreditando em fim do mundo, em anticristo, agora não acredita em mais nada porque é preterista. Veja lá meus vídeos sobre preterismo. Por que surgiu o preterismo? Por que surgiu o amilenismo? Por que a Igreja Católica, olha só, vou colocar aqui no canto, Igreja Católica, presbiterianas e outras protestantes antes dos pentecostais, boa parte delas já acreditava que o Apocalipse já tinha acontecido. Para você que não sabe, o pai da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante, Lutero, não queria o Apocalipse na Bíblia, porque para eles Apocalipse é algo que não dá para explicar ou que já aconteceu. Então tá aqui, ó, preterismo. Vou colocar aqui maior. Preterismo. Veja lá meus vídeos. Eu tenho um vídeo que no título dele está escrito assim: 666 Anticristo já aconteceu. Esse bando de gente pobre, inculta, ai que tristeza. Vão lá nesse vídeo e dizem: como que já aconteceu? Que eu se tornou um falso profeta. Que eu é louco, maluco. Nem assistiram o vídeo. Assim como o vídeo O Inferno Não Existe, assim como o vídeo Lula vai morrer no dia 3, eles nem assistem, já vão emitindo opinião. É crítica, conhecimento, nada. Iluminada, muita crítica. É uma sociedade terrível, pavorosa, é uma geração final. A filosofia hoje do mundo é terrível. Preterismo. Ei, você que ainda pode ter lume. Aliás, você que está assistindo isso aqui, você sabe teu valor? Não são todos, mas a grande parte que me assiste tem um valor. Vocês valem tanto. Se vocês soubessem, vocês choravam agora. Preterismo. Tudo já aconteceu. Mas por que surgiu esse ismo, que eu preferia até trocar o ismo, da formação de uma ideologia, de um círculo ideológico, por ite, de inflamação. Preterite devia se chamar. Essa inflamação chamada preterite. Como é que começou essa inflamação? Essa inflamação começou, infelizmente, graças aos teólogos escatólogos que não explicam a Bíblia para as pessoas, que não têm coragem de falar o que é Mateus 24, por exemplo. E vocês vão saber hoje. Não é retroativo. Quer que eu revele já no começo? Vou revelar para segurar você. Que a única forma de segurar o homem é assim, né? O homem, só os que têm lume que ficam até o final, independentemente de se avança ou não avança, se antecipa ou não antecipa. Olha aqui para todos. Sim, já aconteceu.
Pasmem, senhores. Acontece que não é questão de ser retroativo. A questão é que Mateus 24 é um prenúncio tipológico do que vai acontecer de novo em maior escala. Mas as expressões, frases e axiologias aqui postas e impostas, sim, já aconteceram. Então não é retroativo, porque não vai acontecer criteriosamente como aqui de novo, nessa ordem. Aqui sim aconteceu exatamente nessa ordem, mas aqui simboliza o que vai acontecer de novo por conta da porta da graça aberta para os gentios. Então a gente vai escrutinar isso agora com vocês. Antes de avançarmos, portanto, nós precisamos fazer uma análise de algumas coisas importantíssimas sobre Mateus 24. Olha só. Mateus 21, 23. De Mateus 21, a entrada em Jerusalém, até Mateus 25, tudo isso Jesus falou nos átrios do templo e depois no Monte das Oliveiras. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Várias elaborações foram feitas por Mateus, baseada em diversas fontes informativas, em acréscimo à narração mais antiga de Marcos. Vemos que existem essencialmente 3 fontes informativas básicas entrelaçadas entre si. Nesse discurso, encontramos o chamado Pequeno Apocalipse, que foi escrito na metade do 1º século e que foi usado tanto por Marcos como por Paulo. Esse livro não encontrado até hoje, Pequeno Apocalipse, os seus originais, foi citado por Marcos 13, por Marcos no seu capítulo 13 e por Paulo em Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2. Prova de que eles leram esse livro. Vou explicar para você que não entendeu. Havia um livro chamado Pequeno Apocalipse, que Marcos tinha conhecimento. E Mateus, que era discípulo e não discípulo de discípulo, também tinha conhecimento. E Paulo também. Esse livro, que não é o Apocalipse, é o Pequeno Apocalipse, trazia informações mais escrutinadas sobre o que Jesus falou. Porque Jesus falou essas coisas aqui e a maioria deles não registrou como deveria. Então Mateus, que escreve mais tarde, pega a passagem de Marcos, preste bem atenção, capítulo 13, e acresce na sua versão, que para nós na subdivisão está em Mateus 24, acresce com as informações que ele tinha do livro Pequeno Apocalipse, que também foi utilizado por Paulo em 1 e 2 Tessalonicenses. Só para você ter uma ideia, para você que achava que a Bíblia é santa, sagrada, e que quando Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, quando eles iam escrever, eles estavam ali tomados pelo Espírito Santo, embriagados, falando em línguas. Ou que Mateus estava ali dizendo, fala, Senhor, o que eu escrevo agora? Sim, Senhor, vai falando, Senhor, fala com o teu servo. Psicografia. Ou para você que achava que a Escritura foi registrada, foi compilada, foi feita, não pela Igreja Católica, mas por estes homens extraordinários, que fizeram criteriosamente o que Jesus estava falando. Então Jesus estava no átrio do templo, aí estava Mateus lá com um pergaminho, pele de animal corrida e polida, ele esticava e ia escrevendo. Como é que ele ia conseguir escrever e acompanhar na sua ata registradora tudo que Jesus estava falando? Essas coisas foram feitas por testemunhas oculares, tá? Testemunhas de geração em geração, foi passando como sempre passou.
E assim tudo que nós temos de compilação bíblica chegou até nós. Veja meu vídeo, a Bíblia não foi escrita para nós. Imagina, Moisés foi escrever isso 2.500 anos depois. Sim, o Bereshit, o Gênesis, a criação da terra, do mundo, foi escrito por Moisés 2.500 anos depois. Você entende isso? E aqui a mesma coisa. 50 depois de Cristo, ou seja, 17 anos depois, 20 anos depois, é que eles foram registrar de fato. E sim, não é santa, não é sagrada, eles tinham a liberdade de pegar o livro do Pequeno Apocalipse e acrescentar as informações que eles achavam necessárias. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Ele pegou o Pequeno Apocalipse e registrou essas informações. Além. Nós não vamos abrir Marcos 13 agora, mas vamos abrir sim Lucas 21. Também há um paralelo com Lucas, discípulo de discípulo, que escreve um texto extraordinário. Olha só o que diz Lucas a partir daqui. Fujam para os montes. Tudo isso daqui cumpriu-se em 70 depois de Cristo. Nós vamos estudar ao decorrer da trilogia como em paralelo a Mateus 24. Então tudo está se cumprindo, as passagens de Daniel se cumprem, ai das grávidas, você está vendo. Aí diz no 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Frise comigo a parte B. E até que os tempos dos gentios, veja que aqui está um tempo indeterminado. Dos tempos dos gentios, os tempos dos gentios se completem, tem que se completar, tem que fechar, Jerusalém será pisada por eles. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é o que eu tenho vaticinado para vocês, meus irmãos. Nós vamos estudar nessa trilogia que Mateus 24 já se cumpriu em 70 depois de Cristo, não tem coerência nenhuma. Não existe coerência naquele texto para se cumprir hoje. Não tem coerência, não fecha. Você pode pegar qualquer escatólico e dizer, me mostra a coerência. Pega aí, pega o Paulo Júnior, que prega arrebatamento, não prega mais, agora mudou de ideia. Pega qualquer um, pega o Malafaia, pega qualquer um, diga, me mostra a coerência de Mateus. Não tem coerência, já aconteceu, meu Deus do céu. A única coerência que tem, vocês vão ver a partir de amanhã, é que já aconteceu. Mas representa, tipifica, mostra o que vai acontecer como tipo, como alegoria, como modelo. Aqui é um micro-apocalipse. Até brincando com o nome do livro que Mateus utilizou, o Pequeno Apocalipse, é um pequeno apocalipse. Poderíamos chamar esse vídeo aqui de Pequeno Apocalipse, um micro-apocalipse. Mateus 24 é princípio de dores. Mateus 24 fala do micro-apocalipse que já aconteceu. Então não use essas expressões. Coreia do Norte contra Estados Unidos, rumores de guerras, Mateus. Não usa, isso é tolice. Por quê? Porque Lucas foi mais abrangente e deixou claro, essas coisas vão acontecer até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui é o que eu tenho falado para vocês de Oséias 6:2 há muito tempo, meus irmãos. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Detalhe do texto, cada letra tem valor. Pessoal ignóbil sai por aí dizendo, não acreditam nem na Bíblia, diz respeito a hoje. Eu estava lendo os comentários dos anúncios que nós estamos pagando, voltados aqui para o estado inteiro de Santa Catarina, as pessoas dizendo sobre o vídeo, a Bíblia não foi escrita para nós, mas dizendo os maiores absurdos, falso profeta, pessoal dos Gideões, xingando, ameaçando, falando de todo tipo. Por quê? Porque eles não conseguem entender onde é que está o respeito por esse livro. O respeito está aqui, ó. Isso que é respeitar o livro das referências. Não
essa matéria, papel, pergaminho, papiro, seja o que for, barro, mas nem digital, mas o que ela referencia, livro de referência. Qual referência? Com lume, com sabedoria. Veja só, olhe para cá. 2 dias. 3 dias. Tem que enxugar isso aqui, que senão não vai dar certo. Aí. 2 dias. 3 dias. Olha para cá. 2 dias. Aí você vê todo intitulado por aí dizendo últimos dias, como eu refutei, veja meu vídeo Aquel Silas Malafaia. Eles acham que dias é dias. Eles não entendem. Dias são milênios. Para o Senhor, milênios. Oséias já estava falando dos últimos 2 dias. Veja só. Olha só. Mateus 24. Para aquela geração. Diga comigo. Mateus 24. Para aquela geração. Se cumpriu. Nós vamos estudar. 2 dias. Aí começa o quê? Lucas, aí começa, depois que se cumpre Mateus 24, tá certo? No 4º dia, porque Jesus, o Cordeiro, é imolado no 14º dia, depois do 10º dia. Quer dizer, depois de 4 dias, 4.000 anos. Veja só, Jesus morre ao 4º dia, na quarta-feira, inclusive. Veja só, quarta-feira, 4º dia, imolado, 14º dia, assim como mostrava lá na lei de Moisés. Agora, o que ele diz? Depois de 2 dias nos revigorará. Mas com base no quê? De Lucas 21. 24. Cadê o Lucas 21, 24? Aqui, ó. E até que o tempo dos gentios se complete. Em que tempo de gentios é esse? É esse tempo aqui, ó. 2 dias. Aí nós vamos estudar a partir da manhã 62 semanas, 69 semanas, 70ª semana. Olha só isso aqui. 62 já se cumpriu, 69 já se cumpriu. Entre 69 e 70, qual semana que nós temos nesse congelamento de tempo para Israel? Olha aqui, 2 dias, 2 milênios. O tratamento da graça, 2 dias. 2 dias. Aí nós estamos agora no 5º dia, nós estamos na sexta-feira. Seria quinta-feira, mas nós estamos na sexta-feira. Nós estamos, melhor dizendo, no 6º dia, perdão. Nós estamos no 6º dia, na sexta-feira, quase começando o 7º dia, o Shabá, o sábado, que é o milênio, o descanso, que é o reino que ele prometeu. Mas entre o 6º dia, sexta-feira, e o 7º dia, a volta dele, o julgamento dele, o batismo com o fogo, que é o julgamento, tem que se cumprir a última semana. A 70ª semana. Então, entre nós aqui, o momento que nós estamos agora para entrar o reino dele, aí vai se cumprir aqui, ó, em 3 dias. Daí, em 3 dias é esse milênio aqui, 7. Entre 6 e 7, nós estamos aqui, 2 dias se cumpriu. E que 2 dias é esse? São 2.000 anos de porta da graça. 2.000 anos para a salvação dos gentios que pisam em Jerusalém. E está se completando agora, vai fechar o tempo que os gentios pisam em Jerusalém. Quer mais? Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse enigma, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Endurecimento. Deus está fechando a porta para Israel. Para quê? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Qual é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios são esses dias aqui, meus irmãos. Depois de 2 dias, nos revigorará ao 3º na sua volta. E qual é o 3º dia? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo. O libertador voltará. E ele vai fazer o quê? Volta aqui.
E ele apartará de Jacó, enganador, as impiedades, os ímpios. Ele vai voltar para julgar. É no terceiro dia de Oséias 6:2. Nós estamos chegando no final do sexto dia dos 2000 anos. Por isso que o final é agora, para cumprir a 70ª semana. Mas Mateus 24 não é base, Mateus 24 já aconteceu. Lucas 21 também já aconteceu. Eles só representam algumas coisas tipológicas do que vai acontecer. E para fechar, muito bem fechado com chave de ouro hoje, para você voltar amanhã na parte 2, é trilogia, são 3 partes. Eu quero dizer o seguinte, você que não assistiu, assista meu vídeo. Ide, indo ou já foram, nós vamos falar sobre isso amanhã, Colossenses. Você não tem ideia, tudo se cumpriu naquela geração. Aquela geração viu o ide do Senhor no mundo pré-América ir para a Europa, África, Oriente Médio e Ásia, Euroásia. O mundo inteiro ouviu o Evangelho e eles fizeram coisas maiores que o Senhor fez. Pedro, Paulo, Silas, Barnabé, eles fizeram coisas maiores no mundo inteiro. E se cumpriu tudo que Jesus falou naquela geração. Por isso falavam em idiomas, para levar o Evangelho a todas as nações, as 72 nações de Gênesis 10. Aí depois começam os 2 dias de tratamento. 2 dias de tratamento. E nós estamos chegando agora. E esses 2 dias de tratamento para nós é 2033, até 2070 seria. Mas se aqueles dias não fossem abreviados. Esses dias abreviados é daqui, ó. Nenhuma carne se salvaria dos judeus. Mas também representa, porque também é colocado em outras palavras no Apocalipse, é colocado em outras palavras por Paulo, porque o Apocalipse, vocês sabem, foi registrado e revelado a João depois de 70. Então, depois do ano 70 depois de Cristo, é que foi revelado o Apocalipse. Então, há uma volta desses acontecimentos, mas não de um micro-apocalipse, de um pequeno apocalipse que Mateus usou para melhorar as passagens de Marcos 13. Você entende? Mas de um macro-apocalipse, de um poderosíssimo apocalipse que vem aí. Que coisa, né, meus irmãos? Que coisa. Então você entendeu tudo isso e eu não tenho mais tempo. Estou vendo agora aqui. Uma coisa que eu quero pedir a vocês que entendam, isso daqui não é vídeo do Mário Persona que tem um teleprompter na frente e eu vai lendo. Eu falo organicamente uma série de coisas que eu preparo, metade preparo e metade ensino. Com todo respeito aos que leem teleprompter. Isso aqui não é vídeo do Caio Fábio que tem uma equipe com 4, 5, 6 funcionários que põe na tela para ele, ou Eli Soriano. Eu faço tudo sozinho. Você entende? Tenha paciência. Eu vou no quadro, eu faço aqui, eu ligo ali, eu vejo a câmera. Tenha paciência. Mas você vai aprender, vai evoluir. E é para isso que existe esse programa. Um dia, nós vamos ter a nossa estância, quem sabe. Nós vamos ter um cenário, um estúdio, uma equipe, todo mundo participando com plateia. E aí vai ser diferente. Até amanhã na parte 2. Amanhã pega fogo. Rumores de guerra, sim ou não, parte 2. Vai ter outro tema, mas vocês saberão. Boa noite, boas trevas. Depois de lume vem trevas. É a ambiguidade da vida. Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.